Boa noite, Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 29 de outubro do ano 2017, por sinal, o último domingo para este mês de outubro, e vamos, nesta noite dominical, fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente da marcação não, mas sim aprovação por parte do Governo para a realização das eleições intercalares na província, na cidade de Nampula, assim que é. Iremos também olhar na noite de hoje a última sessão do Parlamento que iniciou ainda esta semana, e por fim iremos fazer análise das mexidas que aconteceram nos últimos dias, ou seja, ao longo da semana, nas forças de defesa e segurança. E para tal, conto com a presença dos painelistas residentes. Falo concretamente do Sr. Mário Dixon, contamos ainda com a presença do Sr. Miguel Mabote, está também presente o Sr. Silvério Rongwani e também está o Sr. António Muxanga. Quero, antes de mais, agradecer os caros colegas por terem aceito o nosso convite de forma incondicional, e um obrigado muito especial ao caro amigo telespectador que domingo a domingo fica desse lado a partir das 20 horas para acompanhar o Resenha Semanal. Antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, permitam-me saudar os colegas e saber como é que foi a semana laboral de cada um dos presentes, começando mesmo pelo Sr. Mário Dixon. Sr. Dixon, boa noite, e a semana laboral como é que correu? Boa noite, senhor jornalista, boa noite, auditório da televisão Miramar. A minha semana foi pejada de uma tristeza. Como cidadão da província da Zambésia, perdemos uma personalidade economicamente conhecido, que é o senhor Carlos Reis, e que foi a enterrar ontem. E ele foi, especialmente o distrito de Milange, onde nasceu, está em choque devido a essa falta. O segundo, que me marcou também, foi o último tabuleiro que se lançou para a ponte da Catembe, que em 42 anos de governação nós conseguimos construir uma ponte daquelas, quando o português governou 500 anos e não fez uma coisa igual. E é o aumento do aeroporto, que vai passar a suportar os aerobases. E muito obrigado. Obrigado, Sr. Mário Dixon. Sr. Miguel Mabote, como é que foi a semana laboral? Peço de uma forma breve para logo entrarmos nos temas da noite. Sim, eu tive uma semana boa. Agradecer ao Altíssimo, não é? O provedor da vida, e dizer que não me senti bem no aspecto de tranquilidade por causa daquelas desavenças lá, ou distúrbios por causa do fenômeno chupa-sangue, que afeta muitos moçambicanos. E isso devia se acautelar e educar-se as pessoas para saberem de onde vem a cólera e evitarmos a desinformação. Obrigado, Sr. Miguel Mabote. Sr. Silvério Rongwani, como é que foi a semana de trabalho? Eu tive uma semana feliz e queria, por isso, aproveitar para saudar efusivamente Sua Excelência, o Sr. Tokov, presidente interino do Conselho Municipal de Nampula, pelas decisões sábias, oportunas que está a tomar, que estão a frustrar os planos daqueles que acreditavam que com expedientes ilegais e criminosos podiam tirar o município do MDM, a governação do MDM. Viva Sotokova. Esse é o assunto que iremos falar daqui a alguns segundos. Senhor António Muxanga, a semana laboral como é que foi? Muito obrigado. Primeiro queria agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e mais uma vez apresentar os nossos sentidos pésames a todos aqueles que perderam seus entes queridos, com maior destaque para o general Wang Sam, o comandante-geral junto da polícia, que foi a enterrar ao longo da semana. Dizer que é lamentável algumas atitudes que estamos a assistir. Um presidente do município do nível de Nampula nunca é Sua Excelência, é senhor. Ok. Obrigado, Sr. Muxanga. É que esse é um assunto que vamos falar daqui a alguns segundos. Então, temos que ter cuidado com os termos, sobretudo quando um professor, diretor de faculdade de uma universidade fala. Ok, obrigado então, Sr. António Muxanga. Vamos olhar neste momento
o tema relacionado com as eleições intercalares na cidade de Nampula. O governo aprovou a realização das intercalares na sequência do impedimento permanente do edil de Nampula por morte, e o governo disse ainda que vai notificar a Comissão Nacional de Eleições para propor a data de realização das eleições intercalares. Duas questões tenho para levantar para os colegas. Primeiro, é um fato que as formações políticas que estão representadas no Parlamento, falo concretamente da Renamo, Movimento Democrático de Moçambique, e a Frelimo já manifestaram a sua disponibilidade para participar destes pleitos eleitorais que irão acontecer nos próximos dias. Ainda não temos uma data exata e quero convidar primeiro o Sr. Silveira Nwanda para uma pequena reflexão em relação a tudo isto. Dr. Nwanda, olhando para o tempo que nos separa das eleições autárquicas que terão lugar no próximo mês de outubro, e reconhecendo também a base legal que o governo usou para poder aprovar a realização destes pleitos eleitorais, como é que olhem então para este cenário todo e que cenário que pode se esperar nos próximos dias? Para além disso, queria pedir também a sua reação em relação à postura do edil interino. Estamos a falar do senhor Manuel Tokova, que nos dias que passaram ele nomeou ou indicou novos vereadores, e estamos a falar de vereadores que quando o presidente Amorano estava vivo foram expulsos por alegadamente não ter uma boa postura, por alegadamente serem pessoas corruptas, segundo o senhor Mahamudu, assim que é Amorano, e por também não ter um bom desempenho para aquilo que eram as suas estratégias de governação na altura. Bom, primeiro queria esclarecer a opinião pública que quando fazemos um requerimento simples, até para um diretor de uma escola, começamos a dizer excelentíssimo senhor diretor, portanto, quem não conhece essas regras básicas do protocolo, isso é pé. Mas, indo ao tema que está a referir, nós vamos, o MDM sempre disse, vamos nos ater simplesmente àquilo que a lei diz. Ora, o que é que a lei diz no concernente aos poderes do presidente interino? Portanto, na lei 2/97, artigo, portanto, estamos aqui no número 6 do artigo 60, portanto, para aqueles que estão em casa nos escutar, portanto, é o número 6 do artigo 60 da lei número 2/97, que veio ser mantido quando houve alteração para a lei 15/2007, reza o seguinte: o presidente interino do Conselho Municipal exerce a plenitude dos poderes, podendo, inclusive, substituir os vereadores. Ponto. Não há mais nada. Portanto, para dizer que o presidente do Conselho Municipal interino, que substitui, portanto, estamos a citar a lei que fala da substituição do impedimento permanente do presidente do Conselho Municipal. Portanto, o artigo 60 da lei, portanto, 2/97, é sobre os impedimentos permanentes do presidente do Conselho Municipal. E havendo esse impedimento, quais são os poderes que devem ser exercidos por este presidente interino? Então, no número 6, diz: o presidente interino do Conselho Municipal exerce a plenitude dos poderes, podendo, inclusive, substituir os vereadores. Agora, e no 61, diz: no intervalo entre a data de declaração do impedimento permanente e a data de tomada de posse, o presidente interino do Conselho Municipal praticará apenas os atos de gestão estritamente necessários para o bom andamento dos assuntos urgentes do município. Por que diz isto? Diz isto porque há assuntos urgentes e um vereador pode ser um desses assuntos urgentes. A partir do momento que Sua Excelência, o presidente Tokov, convoca os vereadores e esses não aparecem na reunião, achando que pode ter havido mal-entendido, convoca-os da segunda vez e não aparece, já tornou-se um assunto urgente. Havia que acionar o número 6 do artigo 60, que lhe concede poderes de substituir vereadores, para dizer que Sotokova está coberto da lei.
Pode-se arranjar outras interpretações, mas a lei, o que diz estritamente... A lei o protege. Aqui não Agora, há doutor Ngwana, espaço para interpretação. Doutor Ngwana, mais do que a questão da interpretação e o facto de ter ou não violado a lei, olhando para o tempo que nos separa da morte do Mahmoud Hamrani e a data que o senhor Tokova nomeou esses 9 vereadores e tendo em conta aquilo que a postura desses senhores, segundo aquilo que o Mahmoud Hamrani já teria nos dito, o Movimento Democrático de Moçambique já estava com planos de fazer essas substituições ou colocar em prática tudo aquilo que foi feito pelo senhor Manuel? Não, o que nós estamos a dizer é que portanto, o município de Nampula foi sempre governado pelo MDM. O senhor Hamrani era membro da comissão política do MDM. Tomou as decisões que tomou. E tudo em coordenação com o seu partido, né? As decisões tomadas pelo senhor Hamrani. Acho que são sabidas algumas desavenças que havia entre este presidente e o partido. Isto é público, okay. Não é? Sim. Portanto, e o MDM, enquanto ele governava, respeitou as decisões que ele tomava. Porque, para todos os efeitos, ele era o presidente do Conselho Municipal, que até fez obras notórias, com o apoio do MDM, incluindo, por exemplo, que os monopolistas não sabiam o que era transporte público e agora já há, graças a essa governação. Agora, eu vou à questão que está colocada. Uma vez que o presidente Hamrani, infelizmente, e nós estamos à espera que sejam encontrados os autores da sua morte e exemplarmente punidos, tomou posse de acordo com a lei, portanto, a própria lei que diz que o presidente do Conselho da Assembleia Municipal, em caso de impedimento permanente, é substituído pelo presidente da Assembleia Municipal. E foi neste quadro que o excelência Tokova tomou, portanto, o posse, e uma vez que tomou posse, começou a governar. E tinha que ver quais são os assuntos urgentes. Ora, deparou-se com esta recusa permanente destes vereadores e a vida em Nampula não podia parar e, como tal, pegou na lei, e a lei diz que o presidente interino do Conselho Municipal exerce na plenitude os poderes, podendo inclusive substituir o vereador. Doutor Ngwana, não é isso que está se negando neste momento. Estamos a olhar para aquilo que é a postura das pessoas que o senhor Tokova trouxe neste momento. São pessoas que em algum momento foram olhadas como pessoas corruptas e que tinham uma má apreciação na altura. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Os homens da Renamo todos eram considerados pelo nosso governo de bandos armados. Mas depois dos acordos de paz, foram todos reconhecidos e hoje estão na Assembleia da República. Incluindo são vice-presidente. É possível que alguém, no caso, por exemplo, era o governo da Frelimo, que considerava os da Renamo que eram bandos armados, mas de fato, depois do acordo de paz, viu-se que não eram. Também neste caso, eu, como indivíduo, posso ter uma apreciação da sua pessoa, mas depois da apreciação de que de fato são corruptos, foram levados à barra do tribunal. O tribunal, que não é controlado pelo MDM, absolveu-os. Agora, quem somos nós, MDM, para recusar aquilo que foram as decisões do tribunal? Agora, esta decisão do tribunal de absolver essas pessoas, não é? Que mostrou que afinal não eram aquilo que estava a ser dito que eram, a partir do momento disso, essas pessoas têm de voltar a assumir as suas responsabilidades plenamente. É diferente esta decisão daquela decisão que foi tomada por esta procuradora que não leu a lei. E são procuradores destes que devem ir à barra do tribunal e não o contrário. E como é que olha então para estas decisões que podemos apelidar, segundo algumas vozes sociais, e que são decisões meio populistas do senhor Tokova, que autorizou ainda esta semana os munícipes a venderem de qualquer maneira, permita-me colocar aspas nisso, onde as pessoas podem vender nos passeios, podem andar de um lado para o outro. O que estaria a concorrer para essa decisão? Meu irmão, se nós estamos a falar que a grande dor que eu guardo no meu coração, eu quando vejo uma mamã a ser expulsa, a ser batida, a minha pergunta é, ontem mesmo aconteceu isso, nós vimos aqui no Maputo, em que pessoas que estão a vender e que até pagam imposto. Vamos falar de Nampula, doutor Ngwana. Mas é o mesmo caso. Estamos a referir com cidadãos nossos que vendem e até pagam, são cobrados pelo município ao imposto. E depois vem a polícia municipal enxotá-los, pisá-los, pegar os seus produtos e destruir. Então concorda com a decisão? Concorda com essa decisão? O que nós estamos a dizer é que é preciso se fazer uma análise circunstanciada. Há pessoas que estão a vender na rua, não é só em Nampula. Aqui,
A minha pergunta é ao seu jornalista: fica contente quando a Polícia Municipal persegue esses vendedores, os maltrata, arranca os seus produtos, pisa-os? Todos os moçambicanos têm direito de comer com a medida grande. Obrigado. O que é preciso organizarmos as populações e é preciso procurar perceber o que é que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude. E de uma forma pedagógica, trabalharmos com essas pessoas, encontrando novos espaços. Mas até que isso não se encontre, temos que respeitar o trabalho que cada um faz. Nós, como MDM, pensamos que o país é para todos e temos um respeito profundo pelos vendedores. Obrigado, senhor Silvério Ronguane. Santoro Muxanga, concorda com as palavras assim que é do senhor Silvério Ronguane e queria saber do senhor, acha que terá havido alguma precipitação por parte do edil interino de Nampula? Bom, há uma máxima chopa que diz Kwamba ziva e pango ya hombe, Kwamba gonda tapindicisa. Não saber nada é mau e não aceitar aprender é pior. Então, eu penso que as pessoas devem perceber que não podem saber tudo enquanto estiverem na Terra. Ninguém tive em quase o qual me saber. Então, é preciso ouvir os outros. Efetivamente, o mandato dos órgãos municipais na República de Moçambique começou em fevereiro e tem que terminar em fevereiro de 2018. Exato. Porque o mandato é de 60 meses, ou seja, 5 anos. É assim como os mandatos funcionam na República de Moçambique, dos órgãos eleitos democraticamente. Portanto, pensar que, porque as eleições foram convocadas para outubro, matando o Amurani no dia 4 de outubro, vamos governar até o fim. Então, quem orquestrou esta coisa falhou. Falhou, pura e simplesmente. Portanto, a lei o que diz? Quando o presidente do município renuncia ou está impedido, é substituído por um dos vereadores. A partir da data do impedimento permanente, que se faz mediante a certidão de óbito ou um atestado médico, ou uma vontade manifesta, a semelhança da renúncia que foi submetido a Ronha Kale e Pio Matos, aí entra o presidente da Assembleia Municipal. Esta prática aqui está prevista no artigo 61.2, onde diz: no intervalo entre a data da declaração de impedimento permanente e a tomada de posse, o presidente interino do Conselho Municipal praticará apenas os atos de gestão e estreitamento necessários para o bom andamento dos assuntos urgentes do município. Para o tal fulano, o tal de que está-se a falar aqui, poder assumir esses poderes, ele deveria ter tomado posse. Se tivesse ganho a ideia de que não se pode convocar eleições, porque estamos a menos de 12 meses, ele tomaria posse. E a partir daí teria o poder de dar posse aos outros. Porque ele não tomou. Porque ele não tomou posse. Então, são coisas tão simples como estas. Ou seja, ele está a atuar ilegalmente. Aquele ali em Xangana é igual a um vangueiro. Um vangueiro não tem mão consagrada, não pode dar batismo, nem pode celebrar casamento. Ele limita-se apenas a dar catequese, a ensinar as pessoas boas práticas e a enterrar os mortos. A regra é essa. Ele não tomou posse. Anda na manga. Agora, como é que olha então para essas decisões que ele tomou, essa indicação dos novos vereadores, tendo em conta essa questão que apresentou há pouco tempo? Bom, conhecendo o nível acadêmico da pessoa, eu tinha entendido que é problema da ignorância dele. Mas depois de ouvir declarações de muitos dirigentes do MDM, incluindo do colega aqui, começo a ver que aquela é uma associação de pessoas que se associaram para delinquir em Nampula. Então, esse mesmo é assunto da Procuradoria. E a Procuradoria tem que agir para colocar o Tokova no lugar onde tem que estar. E neste momento,
tendo em conta que ele já nomeou as pessoas e olhando para as figuras que foram nomeadas por ele e que, de certa forma, são pessoas que foram dadas pelo Amurano como indivíduos duvidosos por causa da postura que tem, segundo aquilo que dizia Amurano, que são pessoas corruptas, que têm uma má prestação para aquela autarquia e hoje são levadas de novo de volta para aquela autarquia. Bom, o povo é que vai saber fazer leitura sobre o discurso que o MDM faz e o comportamento deles. Porque não basta dizer uma coisa que você não pratica. Então, quando as pessoas se dizem sagradas, é porque devem se comportar como sagrados. Quando as pessoas se dizem disciplinadas, devem se comportar como disciplinados. Esse comportamento todo, acha que é um plano que o MDM desenhou? Eu disse no primeiro dia, quando começamos aqui com o debate, que o MDM vai consumir o produto ou o pão que ajudou a amassar. Como ainda não tenho certeza de que o MDM é quem encomendou a morte, mas o MDM ajudou a criar as condições. Até a gapa ali lá na Puna Satana Kulufuka. Então, já estão a começar a consumir. E o efeito desse pão é este aqui. Estão a fazer discursos que não são consequentes. Esses discursos, até certo ponto, só podem ajudar a polícia a ficar muito incidente na vasculha dentro do MDM para procurar encontrar os assassinos de Amurano. Em nossa cultura como bantus, quando alguém acaba de morrer, antes dos primeiros 3 meses, não há nada dele que se mexe, incluindo viatura. Se alguém morre, deixa a viatura, não usamos essa viatura. Há um tempo de nojo e o MDM não sabe que há nojo. É oportunidade para assaltar o município, sei lá o que, mas entretanto a pessoa foi herói, até arriaram bandeira. Quer dizer, obrigado. Isto é o que o povo tem que ler e perceber com que tipo de pessoa está a lidar. Ok, obrigado então, senhor Antônio Muxanga. Senhor Mário Dixon, qual a sua leitura então em relação a estes assuntos que estamos a analisar nesta noite? Obrigado. Eu começaria por dizer o seguinte. Na minha terra, na língua quichewa ou nyanja, os velhos, os anciãos costumam dizer assim: "Quando eu faça inafandim o caramba." Repito, quando eu faça inafandim o caramba. O que quer dizer isso? Quer dizer, um corvo cauteloso morre pela velhice. Falo isso porque eu vou recuar um pouco para 1969. O que está acontecendo em Nampula é exatamente o que aconteceu em Natingwé. Puxem pela cabeça. Quando foi assassinado o presidente Eduardo Chibão Mondlane, que era vice-presidente, é o reverendo Uriel Simango. Os estatutos da Frelimo diziam que, dizem até hoje, quando morre o presidente do partido, o primeiro secretário, o secretário-geral substitui internamente. Porém, após a morte do assassinato do presidente Eduardo Chibão Mondlane, depois do funeral, o Comitê Central reuniu e determinou que a tomada de posse do reverendo Uriel Simango se realizaria dentro de 60 dias, que era tempo permitido para o luto do partido. Antes de 60 dias, o reverendo Uriel Simango começou a fazer confusão. Acho que está igual como está acontecendo com o Tocolo na Pula. Começou a fazer confusão. Na Tingué, Dar Salam, começou já a fazer movimentações, começou a fazer muita coisa que até os elementos, os membros do Comitê Central ficaram apreensivos. Convocaram na Tingué e discutiram e disseram que deviam terminar. Quando voltou de Natingué para Dar Salam, na sede da Frelimo, ele sozinho convocou a imprensa e começou a falar tudo o que aconteceu. A falar muita coisa, a dizer que. Isso enfureceu o movimento. Que quando convocaram de novo para poder justificar, ele já tinha abandonado Dar Salam para o Quênia. E é quando que ele é expulso da Frelimo. E nesta situação em concreto? Então, voltando para o MDF, isso falo que é para comparar os fatos. O doutor Amurano, quando morre,
em vida, deixou um vídeo da conferência onde ele atacou todos os problemas, até os ataques que sofreu, inclusive cartas escritas para as instituições religiosas e para personalidades. Ele atacou tudo. O MDM não foi capaz de chamar o Amurani para sentar e resolver. E depois a comissão política, que o doutor Rungwane está a dizer, foi para Nampula, chamou publicamente, através da imprensa, o Amurani de traidor. Quando morreu o Amurani, vimos lágrimas de crocodilo. Ok? Aconteceu o que aconteceu. Deveriam dar, pelo menos, aliás, o assunto chegou no governo. Quando o governo foi notificado para se pronunciar, o governo disse dentro de 30 dias. É quando ia se pronunciar. Respeitando exatamente esse sentimento. Só que o MDM não quer os 30 dias. Já está a movimentar pessoas. Antes de nem ser dito de que haveria eleições intercalares ou não haveria eleições intercalares. Como é que olha então para essa atitude do Movimento Democrático de Moçambique? Essas mexidas todas antes até do pronunciamento do governo? O doutor historiador, deputado Muxanga, disse tudo. Nós estamos perante pessoas havidas do poder. Porque mesmo administrativamente, numa empresa, você não é nomeado hoje, 3 semanas depois começa a movimentar o pessoal. Não. Mesmo que o doutor Rungwane diz de que nós que estamos a governar na polícia, estávamos lá, as tarefas não eram iguais. Aquele tocou, ele era presidente da Assembleia, nunca foi presidente do município. Há reuniões que o Amurani fazia que ele não acompanhava. Portanto, não tinha conhecimento administrativo de como gerir o município. Ok, obrigado então, senhor Mário Dixon. Senhor Miguel Mabote, qual é a sua leitura? Bom, a minha leitura é assim. Primeiro, o doutor Rungwane está a fazer aquilo que eu posso chamar de leitura diagonal da própria lei. Ele está a ver a lei a partir de determinado ângulo e segundo os seus próprios apetites. Porque é assim, a segunda questão é que quer-me parecer que não foram calculistas na questão da morte do Amurani. Porque se tivessem sido calculistas, teriam deixado ele, pelo menos, terminar este ano e lhe matar em fevereiro. Então, aí não havia espaço para essas intercalares. E isso ia satisfazer os apetites, tanto políticos, do MDM. Eu falo isso com tristeza, não é? Porque já poucos dias depois da morte do Dr. Amurani, o senhor Tokova fez uma carta dirigida à viúva para abandonar a casa. Desminta-me se quiser. Não, pouco depois. Quer dizer, é o cúmulo. Não, deixa eu falar. Não, pouco depois. Pouco depois. Antes da morte. Não, pouco depois. Okay, vamos permitir. Pouco depois da morte. Continua com a abordagem. Estou a falar pouco depois. Pouco depois da morte. A senhora não era viúva nessa altura que o doutor Rungwane está aí. Pouco depois da morte do Dr. Amurani, o senhor Tokova fez uma carta, não é? Para que a viúva abandonasse a casa oficial. Não sei se está a perceber, né? Então é só ver o contorno dessa questão. E depois vai exonerar aqueles, como que chama, os vereadores nomeados pelo Dr. Amurani, falecido, e vai repescar aqueles que o Dr. Amurani achava que não eram bons colaboradores, para voltar ao poder. Então, isto não precisa de binóculos para ver quem arquitetou a morte do Dr. Amurani. Isso basta isso. Para mim, os autores da morte do Dr. Amurani deviam ser procurados primeiro dentro do MDM. Ok. Agora, o que eu estou a dizer é assim. A questão da nomeação dos vereadores é um erro crasso. Atropelo grosseiro, portanto, a própria lei. Isso porque já foi dito aqui, se alguém não tomou posse, não pode conferir posse a outras pessoas.
A primeira questão é esta, não é? A segunda questão é que indaga-me essa questão de o presidente do município da Beira. Mas eu só quero perceber Não, uma coisa. Doutor Wano, vamos deixar ele só terminar. Vamos passar a palavra. Não, quando disse assim, não tomou posse. Não, é? espera. É que nós, na semana passada, Mas eu deixei a coisa que se falar. falava era a tomada de posse deste presidente. Mas eu deixei falar. Como é que depois de nomear a pessoa, hoje é que não tomou posse? Eu deixei falar. Ele não tomou posse. Não tomou posse. Tomou posse como que? Mas posso, Como presidente do município, não tomou posse. posso concluir? Jurou a bandeira Posso nacional. concluir o meu raciocínio? Vamos deixar o senhor Miguel Mabota terminar o seu Ele raciocínio. não tomou posse, portanto não tem competência para Anda conferir que o posse. anga manda, anda manda babatice. Ok. Agora, para além daquele tempo que moralmente devia se esperar, não sei, está a perceber, né? Nem quiseram obedecer isso porque aquilo foi uma oportunidade que eles encontraram, não é? Porque uma vez que havia sido anunciado que um mês para apreciação das condições de haver ou não as intercalares, eles não quiseram ver isso. O apetite do poder era assaltar, de facto, o município de Nampula. Agora, o que quero dizer é assim, o presidente do município da Beira, ele pode me dizer aqui, ele mandou uma viatura nova para o Tocova, não sei se está a perceber, a encorajá-lo, que ele devia fazer aqueles desmandos. Eu penso que E depois, a outra questão também, é que quando ele dá ordens para as pessoas saírem dos mercados, irem às ruas, não sei se está a perceber, aqui eu percebo que ele deve estar à procura de um escudo. Ele sabe que está perante um erro grosseiro. Então ele procura... É querer conquistar a confiança da população? Sim, de forma barata, que é para as pessoas dizerem que não, ele é o nosso Messias. Não é? Nós sabemos que com toda a pobreza a tendência é de vender nas ruas. Mas nós sabemos quais são os perigos de fazer negócio em qualquer esquina da rua. Não é? Cólera, etc, etc. Eu não sei se o MDM é adepto disso. Pois se fosse adepto disso, devia ter declarado isso na Beira também. Devia ter decretado isso também em Grue. Devia ter decretado isso aonde? Em Quilimane. Então, tinha que ter vergonha na cara, doutor Ruano. Doutor Wano, Não pode estar a fazer isso para uma questão de dor nesse espaço. Okay, obrigado então, senhor Miguel Mabota. Doutor Wano, mesmo só para fechar com o senhor, 30 segundos só para irmos ao intervalo, como forma de responder ou talvez pronunciar-se em volta daquilo que foram os pontos deixados aqui pelos colegas. Falou o senhor Miguel Mabota da questão de uma carta que foi enviada à viúva do senhor Amurani dias depois da sua morte, pedindo para que saísse da casa. Falou ainda da viatura que foi supostamente enviada pelo senhor presidente do Partido Movimento Democrático de Moçambique para o senhor Tocova. Alguma coisa a dizer em volta dessa questão toda? Ou isso vem carimbar? É como se nós disséssemos que o São Miguel Mabota escreveu uma carta viva para casar com ele. Porque são coisas de mau gosto que não podemos... Mas é verdade ou não? Estamos perante falsidades. Portanto, eu penso que nem Então, não é verdade que o presidente... Pura verdade. Eu penso que o que o MDM diz desde a primeira hora é que vamos cumprir religiosamente a lei. A lei manda que com a morte do presidente do Conselho Municipal, que não estamos à espera que os mandantes e os que o executaram sejam encontrados e punidos. Agora, o presidente... É substituído claramente pelo presidente da Assembleia Municipal. Foi assim na Matola, onde eu estou, quando houve vacatura, foi assim em Quilimane. O presidente Davis Simango mandou a viatura ou não para o senhor? Mas aí estamos a tentar... Responda. A questão concreta, a questão é que eu, sinceramente, não vim para este programa para vir discutir fofocas. Eu vim aqui para discutir na base da lei. Quem é que substitui o presidente em caso de impedimento permanente, segundo a lei? Obrigado, doutor Wano. Vamos então estes quais são os poderes? Intervalo, nós voltamos daqui a alguns instantes. Não saia daí e até já. Eu acho que eu consigo convencer algum amigo meu a vir treinar as crianças. Ai, Renê, obrigada. Por um momento, um sentimento nasceu.
jogo enquadra, o resto pode trabalhar para minha equipe. Ah, não é bem assim que funciona, Jorge. Não. As regras do campeonato não podem ser mudadas pela vontade de um aluno. Carrossel. Esta é uma declaração para ti, porque tu és a razão da minha existência. Acredita, não estou a exagerar. Para te entreter, informar, emocionar e surpreender, sou capaz de atravessar o país de norte a sul em poucos segundos. Para levar-te as manhãs mais belas, as melhores atrações, a resenha semanal. Podemos até fazer um balanço geral, mas a verdade é que sempre chegaremos ao mesmo resultado. Contigo, em primeiro lugar. Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. Lembras-te quando era impossível falares com quem gostas através de um simples toque no ecrã? Tenho o topo tudo em cima, ir mais longe como anima a partilhar. O mundo passou a ficar cada vez mais conectado e tudo mudou. As fotos tornaram-se instantâneas. E cada segundo, estou assim, gosto assim. O dinheiro ganhou novas formas. Para mim, o futuro está a chegar. Seguimos ligados sempre. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como carros voadores. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história, exerce o teu direito, faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida. Chamas da vida. Levante-se para ouvir a sentença. Chega a hora da verdade para Antônio. Silêncio! Não vou permitir gritarias no meu tribunal. Depois do programa Atrações, Chamas da Vida. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos olhar então para a última sessão do Parlamento para o ano 2017. É uma sessão que começou ainda esta semana, ou seja, no passado dia 23 de outubro e prevê-se que a mesma termine no próximo dia 15 de dezembro. E dentre vários assuntos que estão previstos para serem discutidos, tem a questão da proposta do Plano Econômico e Social e do Orçamento do Estado para o ano 2018 e prevê-se também que receba-se, assim que é o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, para dar o seu informe sobre o Estado-Geral da Nação. E ainda esta semana o Provedor de Justiça prestou o seu informe anual, no qual fez o balanço da situação da legalidade no país e também fez algumas revelações no que diz respeito ao desconhecimento das leis e violação dos direitos humanos. Mas, mais do que isso, o senhor Abudo disse ainda que existe um número considerável de titulares dos órgãos dos poderes públicos que sentem-se confortados com arbitrariedades, abusos, ilegalidades e injustiças. Queria convidar primeiro o senhor Silveira Ongwan, na qualidade de deputado e também representante de uma formação política que está representada no Parlamento. Como é que olha então para
as revelações feitas pelo senhor Abudo e como é que vem então, que cenário que pode-se esperar então desta última sessão do Parlamento para o ano 2017? Bom, nós olhamos estas declarações com muita preocupação e até digo com muita indignação, porque, como sabes, o MDM sempre pautou-se pela ideia do cumprimento estreito da lei. Ora, o senhor procurador, no cumprimento deste provedor, no cumprimento desta mesma lei, veio e apontou nomes. Portanto, isto tem a ver a começar com a questão da lei da informação. Portanto, o órgão que coordena o sistema de informação do governo é obrigado que diga, portanto, quais são os pedidos concedidos, denegados, não denegados, que depois têm que ser incluídos no relatório do provedor da Justiça. Ora, este órgão não cumpriu com a lei. Ora, não cumprindo com a lei, qual deve ser o procedimento do provedor? É apelar ao ministro de tutela. No caso, é Sua Excelência, a Ministra da Administração Estatal e Função Pública. Apelou que, olha, eu devia, ao fazer o meu relatório, incluir esta informação, mas este órgão que está sob sua tutela não me forneceu. E a ministra fez ouvidos moucos, simplesmente. E o que diz a lei quando isso acontece? O provedor deve recorrer à Assembleia da República. E foi o que ele fez. Portanto, olha, houve um órgão, claramente, que recusou cumprir com a lei. Há uma ministra que se recusa a cumprir com a lei. E como ultrapassar que violando a lei. Não, é aqui onde, se temos procuradores como aquele de Nampula, portanto, se há uma violação da lei, é aqui onde esse procurador devia vir. Portanto, aqui, não dito por um jornal, não dito por um partido da oposição, é o próprio provedor que veio, com seus próprios pés, dizer aos senhores deputados que a senhora ministra da Administração Estatal e Função Pública violou a lei ao não comparecer nesta demanda. E, como tal, tem que informar a Assembleia da República. A Assembleia da República já tomou conhecimento. Então, este é um assunto que, claramente, se nós temos uma Procuradoria preocupada com aqueles que violam a lei, com aqueles que não obedecem quando a lei diz, é aqui. Mas, para nosso espanto, é em Nampula onde há alguém que é notificado. E esta pessoa, que o provedor está a dizer que não cumpriu a lei, não está concernado. E disse mais, há outras pessoas, falou do ministro do Interior que não acatou certas recomendações, falou do presidente do município de Maputo, falou do presidente do município de Matola, que não acataram, não comparecem, não fazem nada. Então, portanto, neste momento, nós estamos expectantes, de fato, de ver quais são as diligências que a Assembleia da República vai tomar, quais são as diligências que outros órgãos do Estado, uma vez já informados, como a Procuradoria da República, desses desmandos, vão tomar. Porque não obrigado então, senhor Silvério. Alguém tem que agir. Senhor António Muxanga viveu essas situações todas. Primeiro, como é que olha então para esta última sessão do Parlamento? O que é que pode-se esperar nos próximos dias? E como é que avalia então o informe do Provedor de Justiça? Falou claramente de que existem algumas instituições que não obedecem àquilo que são as recomendações do Provedor, neste caso. Bom, primeiro queria agradecer que o Provedor evoluiu um pouco. E também algumas lamentações que o provedor trouxe, que nós havíamos colocado quando se criou, quando se aprovou a lei. Nós tínhamos pedido que deviam haver provedores adjuntos, porque humanamente ele sozinho não vai fazer nada. Lamentavelmente, a bancada parlamentar da Frelimo recusou e agora o provedor já está a reclamar isso, que ele não tem adjunto, não pode, humanamente não é possível fazer nada, não tem representante nas províncias. Nós tínhamos pedido que o provedor não só deve existir no Maputo, mas pelo menos existir nas províncias. A semelhança de serviços de imigração, né? Pelo menos vão até as províncias, isso ajuda a resolver alguns problemas. Porque a ideia dos dirigentes do sistema era colocar uma figura só para o inglês ver. E esqueceram que o mundo não é feito só de ingleses, tem indianos e chineses, são a maior parte.
acabaram caindo nisto. E o resultado é o que estamos a ver. Agora, em relação à falta de respeito, estas pessoas não só faltam respeito ao provedor de justiça, como faltam respeito às decisões dos tribunais. E isto está a incentivar a população a faltar respeito às autoridades. Lamentavelmente, a ministra da Administração Estatal gosta muito de aparecer a lamentar quando as pessoas se manifestam. Quando ela é a primeira violadora da lei. Aquela senhora não presta para nada, viola muito a lei. Ok, obrigado, Sr. Muxanga. Deixa-me falar. O presidente do município de Maputo tem que parar de violar a lei. O presidente do município da Matola tem que parar de violar a lei. O próprio presidente dos conselhos das magistraturas, as duas magistraturas, administrativa e judicial, também estão lá. A Procuradora-Geral da República. O tribunal decidiu que o doutor Mutis tem que ser reintegrado. A procuradora está a recusar. A procuradoria não é da senhora procuradora-geral. E estas pessoas que são nomeadas pelo presidente da República devem ser afastadas para o senhor Nhussa aparecer com cara lavada. Ok, obrigado então, senhor. Então, esses nomeados pelo presidente da República, que o presidente da República tome medida, os afaste. O provedor é uma entidade prevista na Constituição. A decisão dos tribunais tem que ser cumprida. É uma questão constitucional. Agora, o presidente da República nunca há de fazer discurso para ser ouvido e respeitado, enquanto os seus ministros também não respeitam a lei. Não é o povo só que tem que respeitar a lei. Todos nós temos que respeitar a lei. Agora, se há uma ministra da Administração Estatal que não sabe o que a lei diz, a lei só funciona quando ela quer. Isso é uma brincadeira. Não temos administração pública. Vamos buscar pessoas que sabem que aquela senhora vai produzir alface em casa, que a procuradora também vai produzir alface em casa, que esses magistrados também, que nos criam problemas, abandonam a magistratura. Não é decente que quando é o povo tem que ser obrigado a cumprir. E quando são eles, não estão a cumprir por quê? Por isso que a minha bancada vai depositar uma resolução a propor que aqueles senhores venham à Assembleia explicar ao povo o que está a acontecer com eles. A obrigatoriedade existe, está na Constituição. As decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório. Se eu, por exemplo, levo o Sodix na acuso de alguma coisa, o senhor ganha, e o tribunal diz que o Muxanga tem que pagar 100 mil meticais de Sodix, eu tenho que te pagar. Quando é o povo que faz isso, os dirigentes que eu andei a enumerar aqui vão em cima do povo, mas eles estão a praticar a mesma atitude. Agora, o meu problema é que estão a manchar o presidente da República. Então, o presidente da República, no mínimo, tem que se distanciar dessas pessoas. Tem que os exonerar, eu apelo. Enquanto nós fazemos a nossa parte lá, aqueles estão na alçada do presidente da República. O presidente da República deve pegar a esferográfica, mandar embora. E dizer, porque vocês estão a violar a Constituição. Aqueles senhores não têm mandato. Quem tem mandato é o presidente da República. Quem foi eleito é o presidente da República. Portanto, não podem ser as pessoas que são convidadas para lhe ajudar a governar, que devem manchar o governo dele. Como os vereadores também não têm mandato. Ok, colegas. Um momento. É que só, doutor, não tem mandato. Deixa-me lá. Não, vamos falar de vereadores de Nampula. Vamos falar do seguinte. Eu, quando digo o que eu percebi os demais juristas que falam de que tem que se criar uma lei de obrigatoriedade, fora mesmo da Constituição, é que o que valeu o doutor Muxanga, se senhor, é verdade que aquela senhora não cumpriu, ou não por ser ministro ou por não ser ministro, mas quantos processos de trabalhadores que são sentenciados por trabalhadores serem indenizados e não é? E depois, o que é que se faz a partir daí? Não, a questão da... Não. É que não vamos falar daquela ministra. Temos que... Vamos falar a lei da propriedade... A lei que rege o provedor diz que é obrigatório comparecer nas audições marcadas. Vamos então observar mais um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Não sai daí e voltamos já já. Olá, o Domingo Espetacular
Espetacular tudo o que você precisa saber sobre o hipotiroidismo, a doença que dificulta o emagrecimento e é o terror das mulheres. Gente, descobri um hipotiroidismo. A tireoide é a principal glândula que regula o nosso metabolismo. Eles são pequenos e dão menos trabalho que cães e gatos. Conheçam os pets do futuro. É no Domingo Espetacular. Fica bem gostoso, a família vai adorar. Ao jantar e ao almoço, Royal Aroma não pode faltar. Grão longo, aroma de jasmim. Grão longo, aroma de jasmim. Arroz Royal tem. O novo Royal Aroma anima só de sentir o seu cheirinho. Royal Aroma, irresistível. Já conhece o Só Pra Ti? Vai ao asterisco 109 Cardinal e encontra as ofertas especiais da Vodacom que tu mais gostas. Em crédito, megas e SMS. E o melhor de tudo, podes ganhar valiosos prêmios todas as semanas. O Só Pra Ti está milionário. Ganha milhões em prêmios com o Só Pra Ti Milionário. São milhões de meticais em dinheiro para oferecer. E ainda, fantásticos prêmios em celulares, bônus em crédito, megas e SMS todas as semanas. Ativa asterisco 109 Cardinal, escolhe a tua oferta e a partir de 10 meticais já estás a participar. Só a tua rede dá-te milhões em prêmios. O futuro é tudo bom. Vamos? Sou um servidor público exemplar. Por isso, no exercício das minhas funções, evito usar equipamento do escritório e demais bens públicos para fins não oficiais, usar indevidamente meios de transporte, combustível, ferramentas e sobressalentes do veículo a mim atribuído e violar regras específicas da instituição onde trabalho. Denuncie os atos de corrupção através das linhas verdes 82 3404, 84 3404 e 86 3404 000. Gabinete Central de Combate à Corrupção. Programa Promoção da Integridade. Quando assim se manifesta o nosso ardor e esta for a nossa amplitude, quando esta for a nossa profundidade e este o nosso nível de atividade, quando vivemos num lugar cheio de possibilidades e dinamizamos o crescimento de África, vivemos a evolução constante. Standard Bank, seguindo em frente. E aí, como vão as coisas? Tudo em cima. E você? Tá preparada para o que o destino te reserva? Karina se arrisca. Prepare-se para grandes novidades sobre sua amiga aqui. E uma bomba está quase a explodir. Vocês vão ter uma tremenda surpresa. Nosso xodó. Ribeirão do Tempo. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal. Vamos olhar para as mexidas nas forças de defesa e segurança, começando mesmo pelo Sr. Miguel Mabote. Miguel Mabote, como é que vê então essas mexidas que aconteceram nas forças de defesa? Temos já agora o novo diretor-geral do CISI e também o novo comandante-geral da PRM. Sim, eu já esperava, ainda espero mais. É assim, é que as exonerações e nomeações sempre aconteceram, mas depois do Congresso, com o poder que o Presidente da República foi buscar, acho que isto lhe confere que ele faça tanto o que ele achar, a sua máquina, mas deve ser o começo este, é o começo, ainda vamos ouvir mais. Mas concretamente a isto, também é preciso adequar as pessoas nos lugares certos, que é para... Sente que havia essa necessidade que é para de acompanhar o advento, portanto, da paz. Não sei se está a perceber, né? Pessoas que
se calhar, menos polêmicas, não é? Em relação à contraparte, isto também pode ser. E ele dizia, o Presidente da República, não sei se vai ser agora que vai ao Parlamento, que a fase que segue das negociações é dar a conhecer aquilo que são os pontos, portanto... Ok, obrigado então, Sr. Miguel Mobotti. Sr. Silvério Ronguane, a mesma questão também, como é que vem então essas mexidas nas forças de defesa e segurança? Bom, a nós o que nos cabe é verificar a legalidade dessas mexidas. O Presidente da República fê-lo na base da lei, portanto, ele achou que estes não respondiam àquilo que era o seu objetivo e haverá muitas outras razões, portanto, ele está coberto da lei. Para nós, portanto, é muito importante, do ponto de vista pedagógico, que as pessoas saibam isso, que as pessoas que são nomeadas também podem ser exoneradas ou demitidas. Foi neste quadro, aliás, que o nosso Tocova fez em Nampula. Portanto, há vereadores nomeados, não foram eleitos, não cumprindo as suas obrigações, são claramente destituídos, exonerados e nomeados outros. Portanto, quando é dentro da lei, penso que não há polêmica nenhuma. O que é importante é todos nós nos conformarmos com a lei e deixar que a lei nos guie e não ir atrás da tradição, de Natingué, outro tipo de coisa. Estamos em 2017, como a Constituição é essa que deve nos reger, são as leis, as leis então, que devem reger o nosso país. Obrigado, senhor Silvério Ronguane. Ou outros pensamentos antiquados. Somos Xanga. Bom, eu só queria agradecer aos mais velhos que vão cessar, ou que cessaram, nomeadamente o general Lagos Lidemo, o general Chongo, as suas idades, o tempo que prestaram a este país. É preciso dizer que vão descansar em paz. Agora, em relação aos recém-nomeados, sobretudo o comandante-geral da polícia, tendo em conta que ele é jovem, eu gostaria que ele dignificasse os jovens. E tem que evitar o populismo e tem que evitar precipitação. Algumas decisões por ele tomadas mostraram-nos que ele, às vezes, é precipitado. Por exemplo, aquela história de expor os membros da PRM acusados de qualquer coisa publicamente, chamar a televisão para os filmar, já se disse que é proibido na República de Moçambique. O general Kala arranjou muita confusão com os magistrados ficar da mesma prática. Portanto, eu penso que é uma das práticas que ele tem que abandonar. Espero também que ele saiba exigir que as Forças de Defesa e Segurança tenham igualdade de tratamento. Há um grupo de elementos das Forças de Defesa e Segurança que saíram da Casa Militar, estão na polícia e os seus vencimentos foram reduzidos em mais de 40%. Esse grupo está a murmurar, não fica bem. As Forças de Defesa e Segurança devem estar contentes. A Guarda Fronteira, a Polícia de Imigração, tem que ter no mínimo as mesmas condições que tem o pessoal da alfândega na fronteira. Agora que está a cair chuva, é vergonha que estamos a ver. Parece que as pessoas não trabalham para o mesmo governo. Obrigado então, Sr. Antônio Mchanga. Sr. Mário Dixon, qual é a sua análise? Obrigado. Primeiro quero dizer ao Dr. Ronguane que na Tingué que fez o senhor ser formado, na Tingué que te arranjou bolsa de estudo para ir em Portugal e ser doutor, na Tingué que te ensinou a política. Portanto, não seja mal agradecido. Entretanto, na Tingué vai se manter para sempre. Para sempre, até teu filho vai falar do que vai ser o neto, até bisneto. Indo para essa que mexida era de esperar, porque, segundo o que se passou, os últimos acontecimentos e, sobretudo, na segurança, nós estávamos muito mal. Eu espero que os que foram nomeados, sobretudo o general Gianni, que já passou nas Forças Armadas, depois foi para a polícia e agora está na segurança, ele sabe as experiências, como se estancaram mais. Esses chupa-sangues, esses mocimbos da praia, os assaltos, os grampeamentos de carteiras, os raptos, ele sabe, conhece, já esteve no exterior, estudou muito. O outro, o chefe do Estado-Maior, o general Leminete, também não fica atrás, entrou nos anos 74, formou-se, foi o comandante operacional, depois foi chefe do Estado-Maior da 1ª Brigada e depois já esteve na União Soviética, já esteve em Cuba e já são as pessoas estimadas dentro do próprio exército. Eu espero que esse grupo, junto com o comandante-geral da polícia, que não lhe conheço, completamente não tenho o currículo dele, mas como disse o Dr. Mchanga, eu espero que também ele seja um jovem exemplar e se faça um compacto de três mosquiteiros e tenhamos uma segurança muito bem feita no nosso país. Muito obrigado. Obrigado,
Caros colegas, obrigado, caro amigo telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo domingo, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana abençoada e produtiva. Boa noite.